O que esperam de 2022, do ano de 2022, famílias brasileiras que vão passar o Natal nas ruas? Auxílio Brasil, eleições, inflação, emprego e moradia estão entre as preocupações dos mais vulneráveis, os mais pobres. 62% dos brasileiros veem aumento no número de pedintes e moradores de rua, segundo pesquisa do CNT/MDA. Bora pro vídeo falar sobre essa estatística, infelizmente muito triste e cruel com o povo brasileiro? Bora pro vídeo. Vamos trazer uma matéria aqui interessante sobre os moradores de rua, os pedintes, moradores de rua. Você tem percebido que tem aumentado a quantidade de moradores de rua na sua cidade, no seu estado, no seu bairro? Por que será, hein, gente? Moradores de rua, o brasileiro tendo que morar na rua, debaixo da ponte, ou em casa de madeira, casa de latão, de taipa, pau e barro, que nem tem lá muito lá em Pernambuco, no Nordeste, que é a chamada casa de taipa, barracão de madeira, barracão de latão. Como é que será que estão os políticos? Será que está nessa situação? Ou é só o povo que sofre? Deixa no comentário aí, qual é a realidade do político e a realidade do povo brasileiro? Será que o povo não percebe que só o povo se lasca? Que coisa, né? Vestido de Papai Noel, com um rodinho numa mão, estou lendo a matéria, e você está vendo a foto aí, vestido de Papai Noel com um rodinho numa mão e uma garrafa de produto de limpeza na outra, Gleidson Oliveira Lima limpa para-brisas e janelas de carros em troca de moedas no Farol, né, do centro de São Paulo, onde eu moro aqui. Aos 31 anos de idade, o baiano vive com a esposa e a filha de 4 anos em uma barraca de camping, que você está vendo aí na foto também, coberta por uma lona embaixo do elevado João Goulart, mais conhecido como Minhocão aqui em São Paulo. Abre aspas. Nunca roubei, nunca matei, nunca peguei nada de ninguém. Sou analfabeto, não sei ler, não sei escrever, conta Gleidson, que mora nas ruas do centro de São Paulo há 5 anos. Gente, situação difícil, né? Abre aspas, vamos passar o Natal aqui mesmo. Infelizmente, nós que somos moradores de rua não temos para onde ir, mas muita gente ajuda nós. Minha esposa vende bala no Farol e graças a Deus não nos falta nada, diz o limpador de vidros. Mesmo assim ainda tem fé, tem esperança, né, o rapaz. Apesar de seu otimismo e gratidão pela ajuda que recebe, evidentemente faltam a Gleidson, a sua esposa e a sua filha muitas coisas para eles. A família dele é uma de milhares que devem passar este Natal e a virada do ano novo, né, para o ano novo, nas ruas ou em abrigos e ocupações precárias em todo o Brasil. O número de moradores de rua é crescente, é absurdamente crescente. Triplicou o número de moradores de rua em meio ao desemprego elevado e à perda de renda. Quer dizer, não tem dinheiro, não tem salário, não tem renda durante a pandemia de Covid-19, né? Tem afetado principalmente a parcela mais pobre e informalizada da população, aquele pessoal que não tem emprego, trabalha por conta própria, que faz que nem o rapaz aí, limpa vidro dos carros com um rodinho e uma garrafinha de água com detergente, limpa os vidros dos carros em troco de moeda. Esse é os novos empresários do Brasil. Vê se político faz isso. Você vê algum político nas ruas limpando os vidros dos carros com um rodinho e uma garrafa plástica com detergente e água? Eu acho que é muito difícil você ver isso acontecer. Segundo pesquisa da CNT/MDA, divulgada em dezembro,
62% dos brasileiros dizem perceber um aumento do número de pedintes e moradores de rua em suas cidades. Conforme dados do Ministério da Cidadania, havia 142 mil famílias brasileiras em situação de rua registrada no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal em setembro de 2021 deste ano. 34 mil delas somente na capital paulista. 142 mil famílias. Não é pessoas, não. Às vezes, cada família tiver 3 pessoas aqui, você vai triplicar esse número. Aí seriam 400 e poucas mil pessoas, quase 500 mil pessoas morando na rua. 500 mil de pessoas só em São Paulo morando nas ruas. Em seu estudo mais recente sobre o tema, o IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, estimou a população de rua brasileira em 222 mil pessoas em março de 2020, o ano passado. O Instituto alertava, no entanto, que a tendência deste número era de alta devido à crise econômica acentuada pela pandemia. Eu trouxe aqui já um vídeo que o número de pessoas de rua, moradores de rua no Brasil triplicou. Se você pegar 222 mil e multiplicar por 3, vai dar 666 mil pessoas morando na rua. Então você já tem uma ideia, né? Ou às vezes até mais. O padre Júlio Lancelotti, que atua há mais de 30 anos junto à população em situação de rua de São Paulo, relata haver um aumento das famílias vivendo nas ruas no período recente. Normalmente a população de rua é formada em sua maioria por homens sozinhos. Abre aspas, na convivência com a população de rua, a gente percebe claramente o aumento de grupos familiares, de mulheres com crianças e de jovens pessoas que estão longe de seus grupos familiares buscando algum trabalho, diz o paróquio da paróquia São Miguel Arcanjo, localizada na zona leste de São Paulo, no bairro da Moca, o padre Júlio Lancelotti. Abre aspas, isso é resultado da crise econômica que estamos vivendo, agravada pela questão da pandemia, da inadimplência, 62 milhões de brasileiros, ou 60 milhões de brasileiros com nome sujo no SPC Serasa, não consegue pagar nem as dívidas básicas, conta de luz, conta de água, o caso da questão da pandemia, inadimplência, o desemprego e a inflação alta, os preços de tudo altíssimo, a impossibilidade de pagar aluguel também, o aluguel caro aumentou, as pessoas não têm dinheiro nem para comprar comida, imagina pagar aluguel. Todas essas questões que são estruturais e conjunturais do país, afirma o religioso padre Júlio Lancelotti. Abre aspas, a gente não está na rua porque quer, fecha aspas. Foi a falta de oportunidades em Porto Alegre que fez a família de Marlene Amaral, anos de idade, e José Eduardo, de 24 anos de idade, chegar a São Paulo com 2 de seus 3 filhos. Você está vendo a foto deles, E vamos continuar lendo a matéria enquanto você vê a foto desses que eu citei. Na cidade, há 1 semana e meia, a família atualmente divide um quarto em um hotel no centro da cidade, mas com dificuldades para pagar a diária de R$ 65 por dia. O casal espera conseguir em breve uma barraca. Com isso, a pequena família deve passar o fim de ano morando na rua. Não tem jeito. Abre aspas, no sul estava muito complicado. Ele, José Eduardo, é malabarista e lá é ruim para trabalho. Aqui em São Paulo está sendo ruim também. Por isso estamos trabalhando com venda de balas e paçocas nos faróis, cada um com uma das crianças para podermos
fazer um dinheiro. Está bem complicado, contou Marlene à BBC News Brasil, na Praça da República, no centro de São Paulo. Será que você conhece algum político que tenta a vida vendendo balas e paçocas nos faróis? Põe aí nos comentários, pessoal. Vivendo apenas com o dinheiro dos doces e uma pensão a que Marlene tem direito por ser viúva do seu primeiro casamento, a família tem se alimentado com doações. Abre aspas. Queremos comprar uma barraca para conseguir juntar um pouco mais de dinheiro para ir embora para Belo Horizonte. Fecha aspas, conta a gaúcha. Abre aspas. A gente não está na rua porque quer, é porque está difícil, muito difícil. Estamos indo para Belo Horizonte porque lá a gente consegue uma moradia mais barata, diz José Eduardo. Críticos a Bolsonaro. Ele e Marlene dizem ter esperança de que as eleições de 2022 tragam mudanças. Meu querido, minha querida, isso aqui não é questão de Bolsonaro, Lula, ou Ciro Gomes, ou qualquer político. Os políticos não passam o que vocês passam, povão. Você não vê os políticos morando em barraca, na rua, vendendo paçoca, vendendo bala, vendendo água, limpando vidro de carro. Vocês nunca vão ver um político nessa situação. Então a questão aqui não é o político que vai estar lá como presidente. O povo se lasca em todas as crises que acontecem no mundo e no Brasil. É o povo que se lasca. O político nunca se lasca. Já percebeu? Todas as crises que aconteceram no mundo inteiro, na história da humanidade, eu nunca vi político se lascar durante essas crises financeiras. Abre aspas. Se a inflação diminuir, se a gente puder ir ao mercado e as coisas estiverem mais baratas, porque a gente vai no mercado todo dia, a gente que não tem onde morar, não compra coisa para o mês, senão estraga. Acho que mudando o governo, isso aí vai mudar, pelo menos para a gente conseguir se alimentar, que é o básico, afirma o malabarista. O povo tem a ilusão de que ele vai ter uma vida digna, né? Ou o povo se contenta se ele conseguir uns 10 reais a mais, uns 5 reais a mais, para ele comprar alguma coisinha a mais. Enquanto o político não tem essa necessidade de ter um pouquinho a mais, porque eles têm a fatia maior do bolo na mão deles. Auxílio emergencial ajudou muita gente, fecha aspas. Jaqueline Rodrigues da Silva, de 27 anos, e mãe de uma menina de 3 anos de idade, com quem mora num hotel social da prefeitura, vê com bons olhos o atual governo por um motivo principal: o auxílio emergencial que ela recebeu neste ano e no ano passado. Então a coitada aqui, iludida porque o governo Bolsonaro deu no começo 600 reais, depois 300, depois baixou para 200, ela achou que o governo foi bom, porque ajudou com o auxílio emergencial. Minha querida, esse dinheiro aí já é do povo. Nós pagamos trilhões todos os anos de impostos. Enquanto o político está ganhando 30 mil, ele está dando 600, está dando 400, está dando 200 para o povo, de um dinheiro que já é do povo. Porque o povo paga os impostos mais caros do planeta Terra, do mundo. Com o valor do que o Bolsa Família aquela tem direito, Jaqueline afirma que o auxílio, que em 2020 variava entre 600 a 1.200, fez uma diferença grande na sua vida. Abre aspas, esse auxílio ajudou bastante o pessoal. Só não gostei que quem pegava o auxílio emergencial não pega esse Auxílio Brasil. Só quem tem Bolsa Família. Podia dar para quem necessita também, sugere a moça aí, que você está vendo na foto. A Jaqueline, moradora de rua também. A crítica de Jaqueline tem base. Segundo o governo, o novo Auxílio Brasil deve atender 17 milhões de pessoas, zerando a fila do Bolsa Família. O número, no entanto, é inferior aos 39 milhões de famílias que receberam o auxílio emergencial
no ano de 2021. A Paulista de Osasco diz que não votou em Jair Bolsonaro, que agora é do Partido Liberal, PL. Em 2018 ela não votou e agora ainda que está decidindo, ela está decidindo ainda em quem vai votar no ano de 2022. Mesmo morando na rua, ela ainda acredita que o político vai mudar a situação dela. Ah, meu pai, o político ganha 30 mil reais e a pessoa que ganhava auxílio emergencial ganhava 600 no começo, depois passou para 375 as mães solteiras, 250 reais, 150 reais. Isso aí é cafezinho, é o dia do trabalho, não, o dia de almoço e café, de refeição de um político. É o auxílio emergencial que o povo pegava no mês inteiro. Ela gostaria que o deputado federal André Janones, do Avante de Minas Gerais, que foi bastante atuante na aprovação do auxílio emergencial e tem presença forte nas redes sociais, fosse candidato. Só que André Janones é apenas um político, fazendo politicagem. Veja o salário do André Janones, 34 mil reais. Nós, o povo brasileiro, tem que acordar e ver a nossa realidade. Como é que os políticos ficam ricos, gente? Como é que eles ficam? Jaqueline está no hotel social há 15 dias. Antes morou na rua. Fui morar na rua Fui morar na rua por briga familiar. Tem um mês. Eu não aguentei. Saímos eu, meu marido e minha filha, conta a mulher. De acordo com o censo da população em situação de rua do ano de 2019, realizado pela Prefeitura de São Paulo, conflitos familiares são a principal razão para as pessoas irem parar nas ruas, apontada por 40,3% dos entrevistados, seguida por dependência química, 33,3% das pessoas vão morar na rua por causa de drogas, 33,3%, perda de trabalho, quando a pessoa fica desempregada, acaba indo morar na rua, 23,1% das pessoas que moram na rua é por causa que perderam o trabalho, e perda da moradia, despejado do aluguel, 12,9%. 12,9% das famílias que moram na rua é porque não conseguiram mais pagar aluguel e foi despejado. Uma nova edição do Censo Paulistano da população de rua estava prevista para 2023, depois do ano que vem, mas foi antecipada devido à pandemia e está sendo realizada neste momento, em 2021. A coleta de dados foi iniciada em outubro desse ano de 2021 e os primeiros resultados devem ser divulgados ao final de janeiro de 2022, ano que vem, no final de janeiro, segundo a Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social. A edição de 2019 contabilizou 24.300 pessoas em situação de rua em São Paulo, sendo que 12.600 vivendo em vias públicas e 11.700 pessoas em centros de acolhida, esses albergues. Abre aspas, ele tentou me matar, então saí da minha cidade. Marcela, de 25 anos, mãe de 3 filhos e grávida de 8 meses do 4º filho, pobre, fazendo um monte de filho. Olha a idade da mulher. Marcela, 25 anos de idade, mãe de 3 filhos e grávida de 8 meses do 4º filho, com apenas 25 anos de idade, gente. Pobre tem que parar, gente. Tem camisinha, tem anticoncepcional, tem os jeitos de não engravidar, gente. 25 anos de idade já está indo para o 4º filho. E mora 3 meses numa ocupação precária na região central de São Paulo. Abre aspas, era uma garagem de ônibus, onde invadiram e fizeram os barracos de madeira,
Acho que ali vivem hoje umas 15 famílias, todas com crianças, contou a BBC News Brasil em entrevista, enquanto vendia balas acompanhada dos filhos em uma grande avenida. O nome dela foi trocado pois Marcela veio para São Paulo fugindo de um ex-companheiro que a agredia. Então ela trocou o nome dela. Abre aspas, ele não aceita a separação. Eu vivi muita violência doméstica. Ele tentou me matar. Então eu resolvi sair da minha cidade por esse motivo. Fecha aspas, conta a mulher. Às vezes o homem também forçou a ter relação com a mulher e acabou fazendo um monte de filho, ameaçando ela de morte, ameaçando bater nela, ou dominando, né, a mulher por ela ser frágil. Pode ser também isso, né, gente? Após um período morando na rua, ela conseguiu um espaço na ocupação, um cômodo que ela divide com as 3 crianças, que em breve serão 4 crianças com 25 anos de idade, gente. Abre aspas, é um barraco, tem uma cama, uma cômoda e um sofá. É só isso e mais nada. Eu não cozinho porque não tenho fogão nem geladeira. Então eu como na rua, de doação ou quando eu consigo, compro um marmitex, relata a mulher que vai por 4º filho com 25 anos de idade. Déficit habitacional crescente. Apesar de não morar mais na rua, Marcela faz parte de um outro número crescente, o do déficit habitacional brasileiro, segundo a Fundação João Pinheiro, instituição de pesquisa ligada ao governo de Minas Gerais. No ano de 2019, o déficit habitacional no país, no Brasil, era de 5.900.000 moradias. Esse é o número mais recente disponível para o indicador, que tem como base o PNAD, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, contínua do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Quase 6 milhões de déficit de casa, de moradia. É um absurdo. Desse total, 51,7% são domicílios com renda inferior a 3 salários mínimos, que gastavam mais de 30% dela com aluguel. 30% do dinheiro que recebia era dando no aluguel. 25,2% são habitações precárias, horríveis, aquelas improvisadas em carros, barcos, barracas ou casas sem parede de alvenaria, madeira, latão, barro e pau, que nem as casas de taipas. E 23,1% são domicílios com coabitação, quando 2 ou mais famílias convivem juntas no mesmo ambiente, no mesmo cômodo ou na mesma casa. O barraco de madeira na antiga garagem de ônibus, onde vive atualmente Marcela, se enquadra no segundo caso. Abre aspas, são famílias que não conseguem ter uma moradia adequada, decente, digna, não conseguem ter acesso ao mercado imobiliário, porque não tem renda suficiente, não tem dinheiro, não tem trabalho, não tem acesso a crédito, diz Ana Maria Castelo, coordenadora de projetos da construção no IBRE FGV, Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas. Abre aspas. E sabemos que nesses 2 anos de pandemia a história foi muito ruim. As famílias foram severamente afetadas, principalmente as de menor renda e as que já viviam na informalidade. Então, a possibilidade de termos esse número crescente é real, quer dizer, aumentar o número de pessoas nas ruas, vendo de uma forma humilhante, vergonhosa, afirma a professora sobre a provável tendência de alta do déficit habitacional em 2020 e 2021, porque o último parecer foi de 2019, que tinha um parecer de 5.900.000
falta de casas para as pessoas, déficit de 5.900.000 moradias. Para Castelo e também para o padre Júlio Lancelotti, o problema da moradia é agravado pelo desmonte das políticas públicas para o setor, com praticamente nenhuma habitação entregue pelo governo nos últimos anos para a chamada faixa 1 do antigo programa Minha Casa Minha Vida, rebatizado pela gestão Jair Bolsonaro como Casa Verde e Amarela, destinada às famílias com renda de até R$ 1.800. A faixa número 1 era financiada a partir de recursos do Tesouro, que se tornaram escassos diante da crise fiscal e do limite imposto pelo teto de gastos. Abre aspas. As políticas existentes hoje são para pessoas que têm capacidade de endividamento, que não têm essa capacidade, como a população de rua não é atingida, diz Lancelotti. Então as pessoas de rua nunca vão conseguir uma casa do jeito que está aí, muito difícil. Estamos falando de uma perda de uma parcela, estamos falando de uma parcela da população que vive num nível de vulnerabilidade muito grande, uma pobreza extrema absurda. Hoje não há atendimento para esse público na política habitacional, diz Castelo. A forma de atingir esse público é com aluguel social e renda mínima, pois são pessoas que não têm renda e até se você der uma moradia, elas terão dificuldade de arcar com os custos, porque não tem renda, não tem emprego. Então é preciso uma política social abrangente que dê conta dessa situação. O Ministério de Desenvolvimento Regional informou à BBC News Brasil que desde o ano de 2019, mais de 1.100.000 moradias, de moradias foram entregues para pessoas de diversas faixas de renda. Ainda segundo a pasta, desde o lançamento do Casa Verde e Amarela, em agosto de 2020, ano passado, cerca de 45.000 unidades da faixa número 1 do programa foram entregues a famílias de baixa renda. O Ministério diz ainda que a modalidade de locação social do programa, anunciada por ocasião de seu lançamento, continua em estudo. A Prefeitura de São Paulo, por sua vez, informou que acaba de lançar um projeto inédito de PPP, parcela público-privada, para a oferta de moradia e acolhimento para a população em situação de rua. Segundo a Prefeitura, o projeto prevê a implantação de 1.747 unidades distribuídas em 15 empreendimentos que beneficiarão mais de 3.700 pessoas. A gestão municipal destacou também uma série de ações que tem realizado para o atendimento da população em situação de rua em meio à pandemia, como a distribuição de cestas básicas, kit de higiene e limpeza e refeições prontas e água. Eleições e sonho para do ano de 2022. E o que Marcela espera desse Natal? Abre aspas, dizendo a Marcela, respondendo a pergunta, o que ela espera para esse Natal. Para ser bem sincera, eu não sei bem dizer, mas espero coisa boa, porque Deus nunca me abandonou. O importante para mim é não faltar o que comer, mas esse Natal vai ser diferente, porque eu não vou passar com meus parentes, com meus pais, lamenta a moça Marcela, que vai para o quarto filho com 25 anos de idade. Para o próximo ano, além da chegada do quarto filho, Marcela sonha com uma casa melhor. Abre aspas. Se Deus quiser, e Ele quer, eu vou conseguir um lugar melhor, porque ali, na ocupação, não é um lugar adequado para um bebê recém-nascido viver. Tem muito rato. Primeiro de tudo é ter um lugar para viver com meus filhos em segurança e depois, quando meu bebê estiver um pouco mais crescido, arrumar um trabalho. Deseja a mãe de família para o próximo ano. Marcela diz que pretende com certeza votar nas eleições de 2022.
ela ainda tem esperança que o político que ganha R$1.000 por dia, R$30.000 por mês, fora os privilégios, vai ajudar a coitada que está na pobreza, morando na rua. Esse político fica nessa situação, gente. Lembrando que o Bolsonaro tem 5 filhos. Ele ganha bem, né? É rico, se lambuza no luxo dos impostos do povo. Fora todos os outros políticos, né? Não é, eu estou dando o exemplo do Bolsonaro, mas todos os políticos não vivem nessa situação de humilhação. Abre aspas. O que a gente precisa mesmo é de educação, segurança. As pessoas precisam de um lugar para morar. Agora, com Bolsonaro, a coisa melhorou quando aumentou o auxílio emergencial. Nossa, ajudou muito, diz ela, que recebeu em 2020 os R$1.200 destinados às mães chefe de família, às mães solteiras, mas depois acabou, minha filha. O dinheiro era do povo, o governo é que leva o crédito, os políticos. É isso que eu não entendo, o povo não percebe isso. Quem deu, que esse dinheiro é dos impostos do povo. Com a redução do valor em 2021, no entanto, as coisas ficaram bem piores, diz ela. Assim, Marcela ainda não sabe em quem vai votar no próximo ano. Abre aspas. Tem que ver as propostas, o que vão oferecer para a gente de melhor. Fecha aspas, afirma a mulher. Coitada. Gleidson Oliveira Lima, que limpa vidros vestido de Papai Noel, enquanto vive com a família embaixo do viaduto, diz que nunca votou. Abre aspas, eu não tenho documento nenhum, fecha aspas. Explica, o homem é analfabeto, não sabe ler nem escrever. Também não está perdendo nada, meu querido, você não ter votado, nunca ter votado. Parabéns para você que você não passa raiva. Abre aspas, depois que o Bolsonaro entrou, o Brasil mudou, fecha aspas, afirma o homem. Para melhor ou para pior? Foi perguntado para ele. Para pior, piorou para todo mundo. Fecha a matéria aqui. É complicado. Situação do povo, principalmente dos moradores de rua, é deplorável, é triste, é lamentável, é vergonhosa e humilhante. Vê se algum político está nessa situação, gente. Passa para frente esse vídeo, ficou um pouco longo, 32 minutos. Mas é importante trazer a matéria inteira para você ver a realidade do povo brasileiro, que nunca vai ser igual à realidade de um político. Fui!